Como vai? Eu sou o pastor Marcelo Vaz, do Conselho das Igrejas de Nova Vida. Eu venho aqui te convidar para que você possa aí estar olhando esse vídeo. Nosso canal é Palavras de Salvação, são conteúdos cristãos, pregações. Nós também daqui a pouco vamos poder aí distribuir e informar sobre alguns livros, livretos, alguns conteúdos que a gente quer lançar, não só pregações, mas também orações. A gente vai fazer aí com que o nosso canal se expanda, e a gente precisa que você faça um favor, que você pegue e se inscreva aí no nosso canal, para que você possa aí usufruir, e não só usufruir, abençoar também a vida de outras pessoas, compartilhar, comentar, dar o seu like. Então, que você possa, em nome de Cristo, poder nos ajudar nessa empreitada de propagar o Evangelho. Então, que Deus possa te abençoar rico e abundantemente, em nome de Jesus. Marcos, capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 ao verso 41. O título dessa mensagem é Lições de uma Tempestade. Você crê que você pode tirar lições no momento de tormento? Eu creio e vou trazer aqui para você, em nome de Jesus. Diz assim a santa palavra do Altíssimo, verso 35 de Marcos 4. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Verso 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Verso 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, te damos graças, em tudo te damos graças pela nossa vida, te damos graças pela vida da nossa família, te damos graças pela vida da igreja, te damos graças porque o Senhor é bom. E porque o Senhor é bom, queremos te pedir nesse momento, Senhor, que tu possas ser conosco, Pai, durante essa mensagem, que o Senhor possa falar aos nossos corações que abrem para ouvir a sua voz, Pai. Então, fala conosco, Senhor. Fala a cada um de nós. Pai, que seja resposta para questionamentos da nossa vida, Pai. Que possa ser resposta daquilo que tanto indagamos, Senhor. O porquê que coisas têm acontecido conosco. Por que estamos passando por determinadas situações. Pai, que tu possa nos dar, Senhor, o seu aprendizado para cada um de nós através dessa mensagem, Senhor. Que a minha vida nesse momento também, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, seja nada. Que eu seja apenas um carteiro, Pai, da palavra que tu tens a trazer a cada um de nós nessa noite. Fala aos nossos corações, Senhor, porque estamos fazendo aqui, esperando o Senhor falar. Viemos aqui para ouvir a sua voz, engrandecer a Ti, Te adorar, Te louvar, cantar cantos em adoração ao Senhor, mas queremos ouvir a Tua voz. Então, fala aos nossos corações. Necessitamos, somos carentes, Senhor, de uma fala, de uma palavra Sua. Fala a cada um de nós, para a glória e a honra do Teu santo nome. A oração fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Uma das características do nosso Deus é a sua bondade. É isso mesmo. Eu orei dizendo que Deus é bom, que Deus é bom. Deus é bom e Ele sempre será bondoso. Mas apesar dessa verdade absoluta,
enfesado. Então ele manda prender o súdito, prendam esse súdito. Mas um tempo à frente, uma outra caçada acontece. E agora, dessa vez, o súdito estava preso e o rei não o levou. E aconteceu também um outro problema, que não houve nenhum problema com Deus, mas aconteceu um outro problema. O rei foi capturado. E ele foi capturado por índios canibais. E aí, na hora do sacrifício, na hora de colocar o rei para ser um sacrifício, para servir de comida para aquela tribo, o chefe da tribo percebeu que o rei era imperfeito, lhe faltava o dedo mindinho, justamente o dedo que ele havia perdido na caça. Então, soltaram aquele rei. E aí, aquele rei foi falar com o seu súdito, que sempre falava que Deus era bom, e foi lá no calabouço e falou: você tem razão, Deus é bom, mas me responda uma coisa: Deus é bom, então por que eu te mandei para a prisão? Ele me tirou do laço da morte, mas você foi preso. E o súdito respondeu: Deus é tão bom que, porque se eu estivesse contigo, quem seria sacrificado seria eu. Deus, Ele é bom, a sua bondade é eterna. Mas assim são as tempestades da vida. Elas não vão invalidar a bondade de Deus. Não há arco-íris sem a tempestade. Não há lágrimas sem dor. Só conseguimos enxergar a magnitude dos montes quando estamos aonde? No vale. Quando estamos nos vales, aí olhamos, vimos a magnitude dos montes. Só enxergamos o brilho das estrelas quando a noite está sombria, quando está em trevas. É o mais profundo da nossa angústia que nós levantamos para as maiores conquistas da nossa vida. Você sabia disso? Você sabia? Para pensar na sua vida. Quando você está no momento mais angustiado, logo depois é que você é levantado para as maiores conquistas da sua vida. Pois bem, antes do acontecimento do texto que lemos, a palavra de vida diz que Jesus passara o dia todo ensinando a beira-mar sobre o quê? Sobre o reino de Deus. Então, Jesus, antes dessa passagem, ele estava à beira-mar, estava com uma multidão, e lá estava explicando para essa multidão sobre o reino de Deus. Então, chega ao final da tarde, e ele dá uma ordem para os seus discípulos. Prestem atenção, porque ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que eles entrem no barco. Eles não entraram porque eles quiseram, não. Eles obedeceram a ordem de Cristo, e eles entraram no barco, porque eles queriam passar para outra margem do mar. Na realidade, Jesus estava indo em direção da região de Gadara. Lá havia um homem possesso. Jesus ia praticar e operar outro milagre. Só que enquanto eles atravessavam o mar, e naturalmente fatigado, porque exausto estava de ter enfrentado aquele dia, Jesus rapidamente adormece na popa da embarcação, conforme lemos. Acontece que uma terrível tempestade surpreende aqueles homens. Enche d'água o barco. Os discípulos então ficam apavorados e eles vão clamar a Deus, falam com Jesus, acordam Jesus do seu descanso. Jesus então se levanta, Jesus repreende o mar, repreende o vento. Aqueles homens estavam apavorados com a fúria do vento e ficaram maravilhados com o milagre operado pelo Senhor naquele momento. Pois bem, desse texto, a gente pode extrair algumas lições que são importantes da nossa vida, lições que a gente pode retirar desse momento conturbado, desse momento de tormento. E eu quero trazer essa noite algumas lições que são importantes nesse texto para as nossas vidas, no momento difícil que possamos atravessar, no momento da angústia, e que com certeza irá chegar, no momento da lágrima e da dor, que com certeza iremos passar. A primeira lição que eu tiro é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. O mar da Galileia, ele era famoso por causa das suas tempestades. E aqui vou abrir uma parte para informar a situação do mar da Galileia. É um lago de água doce, 28
Os gelos gelados do Monte Hermon, de 2.790 metros, coberto de neve durante todo o ano, algumas vezes desciam com fúria dessa região e sofravam com violência, encurralados pelos montes, caíam sobre o lago, encrespando as ondas e provocando terríveis tempestades. As tempestades da vida são também inesperadas. É um acidente, é uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego, algum familiar na droga. As tempestades, elas não mandam mensagem de texto, nem de áudio pelo WhatsApp. Elas chegam na nossa vida sem mandar recado, sem pedir licença. As tempestades, algumas vezes, aparecem de surpresa e nos deixam excessivamente, profundamente inseguros. Somos cristãos e, como tal, devemos estar habilitados para as tempestades que certamente virão. Você pode ter certeza. Veja bem, os discípulos tinham passado o dia inteiro ouvindo Jesus e estavam fazendo a obra. Mas isso não isentou eles da tempestade inesperada. Eles amavam a Jesus, tinham deixado tudo para seguir Jesus, mas isso não poupou eles do mar de fogo. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da jornada de todos, inclusive do cristão. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas das nossas vidas abaladas. Ficamos abalados, põe por terra aquilo que levamos anos de repente para construir. É um casamento edificado com recurso de amor que se desfaz pela tempestade da infidelidade conjugal. É uma doença incurável que vem de repente e aí abala não só a pessoa, mas a família. Um trágico acidente que seja uma vida cheia de vigor. Uma amizade construída, alicerçada por anos, e agora, não, pela tempestade. Tempestade da infidelidade, da amizade. Ela não vem só inesperadamente, como ela também vem forte. Não tem como administrar a situação. Elas são maiores que as nossas forças. Os discípulos, prestem atenção que isso é importante, em sua maioria eram pescadores, pessoas acostumadas com o mar, tinham conhecimento de onde estavam. Possivelmente eles se esforçaram para contornar o problema, para saírem imensos daquela tempestade, mas nada que eles fizessem, nada que eles poderiam fazer, iria conseguir fazer com que a fúria do vento parasse. Seus esforços também não vão resolver o problema das tempestades da vida. Há momentos que nós precisamos clamar a Jesus. Vou dizer uma coisa para você: seu braço forte não serve para nada nesse momento. É nesse momento que pode ter certeza, Jesus testa a nossa fé, testa o nosso esforço, testa a nossa vontade. Aquele problema, como o seu, ele é maior do que a capacidade que eles tinham que a gente tem de resolver ele. Mesmo a gente tendo conhecimento técnico. A tempestade, ela não só veio inesperadamente, mas ela veio forte. Agora, não temos força para resistir à fúria dos ventos, não temos força para resistir à força das ondas. Eu me lembro de Josafá, rei de Judá, que foi encurralado por 3 inimigos que se armaram para atacar Jerusalém. Mandam então para ele um recado desaforado, dizendo que o rei não podia escapar de suas mãos. Josafá, como qualquer ser humano, qualquer um, ele teve medo, mas ele foi se buscar a Deus. Decretou um jejum em toda a nação. Então Josafá orou e disse, conforme está escrito em 2 Crônicas 20:12: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Você não sabe o que fazer, né? Você está ouvindo, está sentado, está em casa, o problema chegou de uma forma inesperada, chegou forte. Você não sabe o que você vai fazer.
quando o problema é maior do que a nossa força, quando a gente não tem capacidade nem estratégia, o que a gente precisa fazer é olhar para Deus e depender. Essa é a solução. Olhar para Deus e depender dele. Não se culpe, não queira culpar o outro, não culpe alguém, não procure responsabilidade. A coisa aconteceu, a tempestade veio, inesperadamente forte. A culpa é de quem? Não busque responsabilidade. Dependa de Deus, olhe para o Senhor, peça para Ele força para contornar o problema, peça para Ele para que Ele possa agir. Foi isso que aqueles homens fizeram. Pescadores acostumados no meio de uma tempestade. Aquela região, como eu falei no começo, era uma região, e aquele mar, que diversas tempestades, sempre quando acontecia tempestade por causa da natureza, por causa do local, da localidade. Aqueles homens acostumados. Mas aquela tempestade ela veio tão forte, tão inesperada, que eles não tiveram outra solução a não ser acordar Jesus. Para quê? Para que aquele que é todo poderoso pudesse acalmar o mar. Para aquele que é todo poderoso pudesse repreender os ventos, porque isso ele pode fazer, isso ele quer fazer. A segunda lição que eu tiro de uma tempestade, eu já passei de falar aqui, mas eu vou continuar, é que o cristão também vai passar tempestades. Os discípulos entraram no barco por ordem de quem? De Jesus. Foi Jesus que deu ordem para eles entrarem. Eles não entraram de livre vontade, não. Não, Jesus ele falou, entre no barco, ordem expressa de Jesus. Mesmo assim, entrando no barco, tiveram que enfrentar a tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus, e mesmo assim, ventos contrários, a tempestade chegou. Eles estavam onde Jesus mandou estar. Olha só, Deus mandou você estar aqui, e logo aqui ocorreu a tempestade. Deus tem propósito para te colocar aí. Deus tem propósito para te colocar aí. A tempestade também tem propósito para chegar. Eles estavam não só onde Jesus mandou, mas eles estavam fazendo o que Jesus mandou, indo para onde Jesus queria que eles fossem, e mesmo assim enfrentavam a tenebrosa tormenta. Jonas, o nosso irmão Jonas, o profeta Jonas, ele enfrentou uma tempestade porque ele desobedecia a Deus. Mas agora os discípulos estavam enfrentando uma tempestade porque eles obedeciam. Você tem enfrentado a tempestade pelo fato de andar com Deus? Você tem enfrentado a tempestade pelo fato de obedecer aos mandamentos de Jesus? Você tem sofrido oposição, perseguição por ser fiel a Deus? Tem perdido oportunidade de negócio por não negar a sua fé? Tem perdido concorrência em seu negócio por praticar meio tipo de suborno? Tem sido considerado um problema no seu ambiente de trabalho por não se envolver no esquema de corrupção? Meu irmão, minha irmã, há momentos que sofremos, não que a gente está na contramão, mas porque a gente está andando no caminho certo, no caminho dele. O mundo odiou a Cristo, ele também vai nos odiar. Seremos perseguidos porque vivemos na luz. Que contradição, mas essa é a pura verdade. Veja que não só é difícil conciliar a obediência a Cristo com a tempestade, pelo fato de andarmos conforme sua vontade, como mesmo assim, ter a presença de Deus em nós não nos poupa de certas tempestades. Você pode ter certeza que na tempestade o Senhor está contigo. No momento da tormenta, o Senhor está contigo. No momento da dificuldade, o Senhor está contigo. Ele não deixou de estar contigo, por quê? Porque Ele é bom. A sua vontade é prolongada na nossa vida, a sua misericórdia se faz presente, a sua graça, a sua graça, maravilhosa graça. Ser cristão não é viver uma redoma de vida, numa estufa espiritual, ser separado de uma igrejinha onde as pessoas estão lá, felizes, onde está tudo bem, está cheio de doenças na igreja. A maioria das pessoas que estão na igreja estão com problemas, e a maioria das pessoas que estão fora também estão com problemas, mas a solução está aqui dentro, não dentro do espaço físico, mas dentro daqui do nosso culto racional, daquele que estamos adorando, e a solução será Jesus Cristo.
enfrenta, não tempestades, mas terríveis tempestades na sua vida. Terríveis tempestades vão chegar para o cristão. Não são poucas as vezes, não. São várias vezes. O problema não é como a tempestade chega. O problema é como a gente vai enfrentar essa tempestade. Jesus tinha passado o dia todo ensinando os discípulos as parábolas do reino. Você lê um pouquinho antes do que a gente leu, ela meio que falou várias parábolas, ensinando o povo por várias parábolas. Agora, Jesus está me ensinando como? Na prática. Agora ele é uma prática, no meio da tempestade, no meio da tormenta. Você acha que Jesus não sabia da tempestade? Você acha que não estava na agenda de Jesus naquele dia? Aquela tempestade? A tempestade de novo, os discípulos aí querendo que podemos confiar em Jesus nas tempestades da vida. É isso que ela ensinou a eles, é isso que ela ensina a nós. Para piorar, eu creio que o maior drama dos discípulos naquele momento não foi nem a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo no meio dela. Você quer reclamar que Deus está em silêncio, que Deus não age, que Deus não faz, que Deus não move. Jesus está no lar. Dormir não significa que ele não está fazendo, está estando algo. Na hora do maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Essa é a sensação que a gente tem às vezes, que Deus está dormindo no momento mais aflitivo da nossa vida. Aí eu vou falar para você, pega Salmo 173, dá uma lida no Salmo 173, fala sobre os homens de Deus. Aquele que não duvida nem dorme, às vezes, parece que está tendo os danos da nossa vida. Isso gera uma grande angústia na nossa alma. Mas Ele está no lar. Ele está conosco. Ele não falou? Amém, mas Ele está lá. Ele está com você, Ele está comigo, está com a igreja. A terceira lição que eu tiro da tempestade é que Deus é soberano. E quando? Em todo tempo Deus é soberano. Enquanto Jesus Cristo dormia tranquilamente, diz a palavra que ele dormia tranquilamente sobre o travesseiro, na pomba da pequena embarcação, os discípulos estavam lutando com seus gêmeos, com o leito da tentativa de fugir da tempestade. Mas o esforço daqueles homens foi inútil. O perigo do naufrágio era real na vida daqueles homens. As ondas eram tão grandes que cobriam o barco, causando inundação a bordo. Mas o mestre não despertou com o respiro da água no seu rosto. O mestre não despertou com um balanço brusco da embarcação. O mestre, ele só despertou quando ele foi chamado pelos seus discípulos. Aqueles homens estavam realmente desesperados. Por isso que eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Essa pergunta, veja bem, nasce do dentro de uma grande crise. O nascimento dessa pergunta se dá no meio de um grande sofrimento. Os discípulos estavam vendo a morte de perto. O mar revolto parecia que ia sepultar as últimas esperanças. Depois de esgotar os poucos esforços, os expedientes humanos, eles clamaram a Jesus: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Esse é um brado que evidencia o medo gerado pela tempestade. A tempestade ela provoca medo em nós, porque ela é maior do que nós, mas ela não é maior do que o nosso Deus. Em tempos de doença, perigo de morte, desastres naturais, catástrofes, terremotos, guerras, comoção social, tragédias humanas, explode no nosso peito esse mesmo grito de medo e dor. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos. Essas palavras expressaram mais uma crítica do que um pedido de ajuda. Às vezes,
É mais fácil reclamar de Deus do que depositar nossa confiança e nossa ansiedade aos seus pés. Descansar na sua providência. Quantas vezes nas tempestades avassaladoras da vida, também encharcamos a nossa alma de medo? Os problemas se agitam, o mar se revolta, as ondas se encampelam e o vento nos açoita com um desmesurado rigor, mas devemos nos lembrar que Deus, Ele é soberano, soberano sobre todas as coisas, e que é por causa dessa verdade que tudo, mas tudo mesmo, está aonde? Debaixo da sua autoridade. Tudo está debaixo da autoridade desse Deus maravilhoso. Após esse grito, que foi um grito de socorro, Jesus se levantou, repreendeu o vento, ordenou que o mar se acalmasse, e imediatamente o vento cessou. A tempestade acalmou, as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Após acalmar a tempestade, então Jesus perguntou a esses discípulos, aos seus discípulos, por que eles tinham ficado com medo. Ele repreendeu o mar, ele repreendeu o vento, e ele acabou repreendendo os discípulos. Por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Os discípulos, nesse momento, não passaram na prova do teste prático. Revelaram medo e não fé. Forte no seu coração, onde o medo prevalece, até desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus está no controle. Enchemos nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora de controle. Ficamos desesperados porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Mas Deus, Ele é soberano. O Senhor é a nossa bandeira, é o nosso defensor, Ele é o nosso escudo. Não precisamos temer, não precisamos ter medo. Deus é soberano e tem autoridade sobre todas as coisas. A quarta e última lição que eu tiro da tempestade é que Deus, Ele tem seus métodos de aprendizado. Esse é o método dele. E vou dizer mais: as tempestades da vida que passamos, às vezes, elas são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. Você, com certeza, você não lembra do tempo bom. Como é que você está, no tempo que você passou, mas com certeza você lembra do tempo ruim, do tempo da tempestade. E o que Deus fez, você lembra? Você lembra como é que Deus agiu? Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da grandeza singular desse Deus maravilhoso. Os discípulos que estavam com medo da tempestade, agora estão cheios de temor diante da majestade de Jesus Cristo. O medo e a falta de fé daqueles discípulos têm um único motivo: eles não sabiam verdadeiramente quem é Jesus. Quando passam o medo da tempestade da morte, eles são acometidos agora de um outro temor, uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali. Eles passaram agora a ter uma fé real, e uma fé experimental, e não uma fé de segunda mão, uma fé qualquer. A pergunta deles é respondida pelo próprio texto que lemos. Jesus é o mestre supremo que veio estabelecer o reino de Deus. Ele ensinou através das palavras do reino e também através da tempestade. Os métodos do Senhor Jesus, eles são variados. O ensinamento dele, o ensino dele é eficaz. Ele é o grande mestre que nos ensina pela Escritura e também pelas circunstâncias da vida. E o que a gente tem que fazer, o pregador? A gente deve aprender com ele, aprender sobre ele. O reino chegou com o rei e ele é o rei. O reino já foi inaugurado, o reino já está entre nós, dentro de nós está o rei. Veja bem, algumas pessoas que enfrentavam a mesma tempestade naquele mar, porque havia outros barcos ao celeiro dele. Eles estavam seguindo a caravana em outros barcos. Eles foram beneficiados sem saber que a bonança foi a intervenção de Jesus. Deus tem seus métodos de aprendizado.
Há muitas pessoas que recebem milagres, livramentos, mas não sabem que esses prodígios vieram das mãos de Jesus. Vieram desse Deus maravilhoso. Deus tem seus métodos, Deus tem seu aprendizado. As tempestades, elas fazem parte do nosso currículo, do currículo de Jesus, para nos fortalecer na fé. As provas, ela não vem para destruir eu e você. Muito pelo contrário, ela vem para nos fortalecer. O fogo não vem para nos destruir, mas para nos purificar. As grandes lições da vida, nós a aprendemos aonde? Nas tempestades. Eu tive essas 4 lições dessa tempestade que eles passaram, correlacionando com as tempestades da vida que nós passamos, hoje estamos passando nesse momento. Mas por fim eu quero falar para você que nós não devemos temer a tempestade. O milagre que Jesus acalma a tempestade nos ensina que não devemos temer as tormentas da vida. Jesus ele não repreendeu os discípulos especificamente porque eles sentiram medo. Não repreendeu eles por causa do medo, mas porque eles não tiveram demonstrado uma fé madura. O problema é que a falta de fé inevitavelmente vai nos conduzir ao medo. Além disso, é muito comum a gente sentir medo diante de uma tempestade. Isso é comum, é normal, não há nada aí fora do natural. Mas quando a gente olha para Jesus no meio da tempestade da vida, quando a gente olha para o nosso Deus, sabendo dos seus atributos, a gente percebe que esse medo ele não faz sentido. Ele não tem sentido nenhum. Durante aquela tempestade, os discípulos pararam em perceber que não havia nada a temer, porque Jesus estava no barco. O mar estava revolto e o vento soprava forte, mas aquele que estendeu o firmamento, aquele que criou o mar sem limites, estava repousando na polpa daquela pequena embarcação. Naquela embarcação que estava sendo sacudida pelas águas. Aqueles discípulos deviam saber, ter a certeza que com Jesus no barco, eles estariam seguros. Jesus é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Então creia que Jesus está no barco, que a vontade dele vai ser feita, que vai acalmar o mar, que ele vai acalmar a tempestade. Até mesmo as forças da natureza, que aos nossos olhos, aos olhos humanos, parecem indomáveis, elas são completamente subjugadas pelo poder de Jesus Cristo. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as escrituras. Você sabia disso? O salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. O salmista escreveu isso alguns séculos antes do acontecido. Ele fez cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia, levando ao seu porto desejado, Salmo 27. Por isso, nós não devemos temer diante das adversidades que sacodem o nosso barco, que ele vai sacudir, se não está sacudindo agora. Ele vai sacudir o nosso barco, o mar vai sacudir, o vento vai soprar, a gente vai ficar na angústia. Mas Jesus faz uma promessa: a gente estará conosco até a consumação do céu. A gente nunca pode deixar que o medo nos faça esquecer que Jesus acalma a tempestade. E seja a tempestade, ela qual for, com Ele, em nosso barco, a gente pode repetir as palavras do Rei Davi. No Salmo 23, 4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Que a graça do nosso Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar uma palavra para o Senhor?